meus irmãos e irmãs na fé. Antes de qualquer coisa, antes mesmo de eu começar a falar, eu quero que você faça algo para mim agora. Por um segundo, coloca a mão no peito. Sente o coração batendo? Esse batimento é a prova de que Deus ainda não terminou com você. Eu sei que talvez você tenha chegado até esse vídeo carregando um peso que ninguém ao redor sabe da existência. Um peso silencioso, daquele tipo que você aprende a esconder com um sorriso no rosto, enquanto por dentro uma voz fica sussurrando. E aí, até quando? Palu, talvez você esteja passando por uma situação que já dura tempo demais. Talvez você esteja exausto de rezar e sentir que suas palavras sobem até o teto e ficam por ali mesmo. Talvez alguém te abandonou. Talvez uma doença esteja tomando conta da sua casa. Talvez você tenha perdido um emprego, um sonho, uma pessoa que amava. Talvez você simplesmente não consiga mais enxergar para onde está caminhando. Eu sei como isso dói. E não vou ficar aqui fingindo que tenho todas as respostas. Porque eu também não tenho. Mas eu conheço alguém que tem, e é sobre ele que eu quero falar com você hoje. O peso do silêncio. Existe uma coisa que ninguém nos ensina quando começamos nossa caminhada de fé. Ninguém avisa que haveria momentos em que a nossa oração pareceria bater em uma parede. Ninguém conta que existiriam noites em que o silêncio do céu seria mais pesado do que qualquer resposta. Ninguém explica que a fé verdadeira não é aquela que vive no eufórico, no empolgado, no entusiasmado, mas é justamente aquela que insiste mesmo quando os joelhos sangram e a garganta fecha. E então, quando esse silêncio chega, a gente fica sem saber o que fazer com ele. Tem gente que se afasta. Tem gente que abandona a igreja. Tem gente que diz: eu tentei, rezei, confiei e nada aconteceu. E eu entendo essa dor. Não é falta de fé, é excesso de humanidade. Mas deixa eu te contar algo que eu aprendi ao longo de muitos anos de ministério, conversando com pessoas que carregavam seus crucifixos com lágrimas nos olhos. O silêncio de Deus nunca é vazio. Repete isso para você mesmo. O silêncio de Deus nunca é vazio. Existe o silêncio que é abandono, o silêncio de quem virou as costas, de quem não liga mais, de quem esqueceu você. E existe o silêncio de Deus, que é completamente diferente. É o silêncio de um pai que, enquanto o filho dorme, está trabalhando para construir algo melhor para ele. É o silêncio do agricultor que não fica gritando para a semente crescer mais rápido. Ele prepara a terra, riega, cuida e espera com paciência, porque ele sabe que a vida acontece debaixo do que os olhos não enxergam. Deus está trabalhando agora, mesmo enquanto você lê isso, mesmo enquanto você chora, mesmo enquanto você questiona. Ele está trabalhando. O deserto é uma sala de aula. Há um momento muito sério na Bíblia que poucos de nós paramos para entender direito. Quando Deus quis preparar Moisés para uma das maiores missões da história, a libertação de um povo inteiro, onde ele o colocou primeiro, no deserto, 40 anos de silêncio, de solidão, de aparente abandono. Um homem que tinha sido príncipe no Egito, que tinha poder, nome, influência, menos de repente estava no meio do nada, cuidando de ovelhas, longe de tudo que um dia foi. E sabe o que Deus estava fazendo nesses 40 anos de silêncio? Preparando o instrumento, tirando o orgulho, quebrando a autossuficiência, construindo a dependência, formando o caráter. Porque Deus não precisava de um Moisés forte. Ele precisava de um Moisés disponível. E depois de 40 anos, uma sarça ardente, uma voz e um chamado que mudou a história do mundo. Amigo meu,
Amiga minha, e se o seu deserto fosse a sua sala de aula? E se o período de espera que está te desgastando por fora estivesse te fortalecendo por dentro, de uma forma que você ainda não consegue ver? Pensa comigo, uma árvore que cresce em terreno fácil, sem vento, sem resistência, sem chuva pesada. Ela cresce rápido, fica bonita, alta, mas quando vem o primeiro vendaval forte, ela tomba. Já uma árvore que cresceu no meio das dificuldades, que sobreviveu às tempestades, que teve que esticar suas raízes fundo para encontrar água, essa árvore, quando vem o temporal, ela balança, ela sofre, mas não cai. Talvez Deus esteja te transformando numa árvore que não cai, e isso não acontece no conforto. Isso acontece no deserto. Então, filho, filha, se você está no deserto hoje, não gaste energia tentando entender por que você está ali. Gaste energia perguntando: o que Deus quer me ensinar aqui? Quando a demora parece cruel. Agora eu quero falar de algo que muita gente sente, mas poucos têm coragem de dizer em voz alta dentro da igreja. A sensação de que Deus chegou atrasado. Você já sentiu isso? Você rezou por uma cura que não veio antes que a dor piorasse. Você pediu provisão e a conta venceu antes do dinheiro aparecer. Você implorou pela restauração de um relacionamento e a separação aconteceu mesmo assim. Você orou por aquela vaga de emprego e a porta fechou na sua cara. E fica aquela pergunta que queima por dentro: onde estava Deus quando eu mais precisava? Deixa eu te contar sobre Lázaro. Marta e Maria, as duas irmãs, mandaram um recado urgente para Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. Urgente, desesperado, com nome. E o que Jesus fez? Ficou onde estava por mais 2 dias. 2 dias, deliberadamente. E quando chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta foi ao encontro de Jesus e disse uma frase que eu acho que muitos de nós já dissemos de alguma forma: Senhor, se tu tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu tivesses chegado antes, eu não teria sofrido tanto. Se a resposta tivesse vindo mais cedo, eu não teria perdido o que perdi. Mas Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. E então aconteceu o impossível. 4 dias dentro de uma tumba. 4 dias de choro, de luto, de desespero, e Jesus grita: Lázaro, vem para fora. E ele saiu, vivo, irmão, irmã. E se Deus tivesse chegado tarde justamente para que o milagre fosse maior? E se a demora não fosse descaso, mas estratégia? E se tudo que você perdeu estivesse sendo preparado para uma restauração que vai além do que você imaginou pedir? Não abandone o processo só porque você não consegue ver o fim ainda. A fé que permanece agora. Eu preciso ser muito honesto com você. Fé não é um sentimento. Quantas vezes a gente confundiu a euforia do domingo com a fé de segunda-feira? A euforia do domingo é bonita. É o louvor que arrepia, a pregação que toca, o choro que libera, a sensação de que tudo vai ser diferente a partir de agora. E isso tem valor, tem mesmo. Mas a fé que Deus está formando em você vai muito além disso. A fé que Deus quer formar em você é a que resiste à quarta-feira. A quarta-feira em que você acorda cansado e a conta ainda está no vermelho. A quarta-feira em que você olha no espelho e ainda vê as marcas da batalha. A quarta-feira em que não tem louvor, não tem emoção, não tem sensação nenhuma. E mesmo assim você se ajoelha e diz: Senhor, eu não entendo nada, mas eu confio em Ti. Essa fé não precisa de prova para existir. Essa fé não depende de resposta para permanecer. Essa fé não espera os aplausos do céu
para continuar de pé. Ela simplesmente confia. Sabe quem tinha esse tipo de fé? Abraão, que foi mandado embora de sua terra sem saber para onde estava indo. José, que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo e parou no fundo de uma prisão no Egito. Jó, que perdeu tudo em questão de dias e ficou com o corpo coberto de feridas. Paulo, que pregou o Evangelho e, como recompensa humana, levou chicotadas, prisões, naufrágio e rejeição. Nenhum deles entendia o que estava acontecendo, mas todos eles permaneceram. E o fim das histórias deles, você conhece. Deus não muda de padrão. O que ele fez por eles, ele pode fazer por você. O que fazer enquanto você espera? Eu sei que você pode estar me dizendo agora: Padre, eu entendo tudo isso na teoria, mas como eu faço na prática? Como eu vivo à espera sem enlouquecer? Boa pergunta, e vou responder com a sinceridade que você merece. Primeiro, não peça para Deus explicar. Peça para Ele sustentar. Você não precisa entender o plano. Você precisa confiar em quem fez o plano. Quando você está num avião atravessando uma turbulência, você não precisa entender de aerodinâmica para sobreviver. Você precisa confiar no piloto. Deus é o piloto e Ele nunca perdeu um passageiro. Segundo, cuide da sua vida espiritual, mesmo sem sentir nada. A Eucaristia não é menos poderosa porque você não está sentindo nada. A oração não é menos eficaz porque parece que está batendo no vazio. Ir à missa quando você não quer é às vezes o ato de fé mais poderoso da semana. Continue, mesmo sem emoção, mesmo sem resposta, mesmo sem ver resultado, continue. Terceiro, encontre pessoas que sustentam sua fé. A vida cristã não foi projetada para ser vivida sozinha. Jesus não mandou os discípulos um a um, Ele os mandou 2 a 2. Você precisa de comunidade. Você precisa de pessoas que oram com você, não só por você. Você precisa de um ambiente onde a sua fé seja alimentada e não drenada. Se você ainda não encontrou isso, continue procurando. Existe uma família espiritual esperando por você. Quarto, doe-o que você não tem. Isso parece loucura, mas é princípio bíblico. Quando você está carente de paz, vá oferecer paz a alguém. Quando você está precisando de amor, vá amar alguém que ninguém ama. Quando você está no fundo, vá ajudar alguém que está mais fundo ainda, porque há uma lei espiritual que diz: aquilo que você libera volta para você multiplicado. Não espere receber para começar a dar. Comece a dar e você vai receber. Para quem está pensando em desistir, agora eu quero falar diretamente, olho no olho, coração no coração. Para você que está pensando em desistir, não de Deus necessariamente, mas de rezar, de ir à igreja, de acreditar que algo ainda pode mudar, de continuar tentando. Para você que está pensando que já não faz mais diferença, eu quero te dizer algo com todo o amor que um pai tem pelo filho. Não desista agora. Não porque vai ser fácil. Não porque a dor vai acabar amanhã. Não porque eu tenho garantia de quando o milagre vai chegar. Mas porque eu conheço histórias, tantas histórias de pessoas que desistiram a 3 metros do ouro, que pararam de orar 1 mês antes da resposta, que se afastaram da igreja 6 meses antes da virada, que abandonaram o processo 1 semana antes do milagre e nunca souberam o que tinham perdido. Você está tão perto quanto imagina. Talvez não, mas uma coisa é certa: se você parar agora, você nunca vai saber. E se você continuar, pelo menos você dá a Deus a oportunidade de surpreender.
Você dá a Deus essa oportunidade. Ele não vai desperdiçar. Oração, momento de encontro. Deixa eu rezar por você agora. Feche os olhos, se você quiser. Coloca de novo a mão no peito e recebe essa oração como se ela fosse direcionada especificamente para o que você está vivendo, porque ela é Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, aquele que desceu até o fundo do sofrimento humano para que nenhum de nós precisasse sofrer sozinho. Eu te peço agora, pela pessoa que está assistindo a esse vídeo. Eu não sei o nome dela, mas tu sabes. Eu não sei o que ela está carregando, mas tu sabes. Eu não sei quantas noites ela já chorou, mas tu sabes. E por isso, Senhor, eu te peço, entra nesse coração agora. Entra naquele cômodo da vida que ela tranca e não mostra para ninguém. Entra na dor que ela aprendeu a esconder. Entra na dúvida que ela tem vergonha de admitir. E quando entrares, traz contigo a tua paz. Não a paz que o mundo dá rasa, frágil, dependente de circunstâncias, mas a tua paz. Aquela que ultrapassa todo entendimento humano, fortalece essa fé, renova essa esperança, acende novamente essa chama que está na beira de se apagar. E que essa pessoa sinta, de forma concreta, real, inegável, que não está sozinha. Que o teu Espírito Santo seja a companhia onde há solidão, provisão onde há escassez, cura onde há ferida, restauração onde há ruína, e que o testemunho que vai nascer dessa espera seja tão poderoso que ela mesma não vá acreditar no que Deus foi capaz de fazer. Nós pedimos isso com fé, Senhor, com uma fé imperfeita, trêmula, cheia de dúvidas, mas que insiste em acreditar que Tu és bom, que Tu és fiel, que Tu és suficiente. Amém, irmão, irmã. Se você chegou até aqui nesse vídeo, isso não foi coincidência. Pode ter sido um pensamento aleatório que te fez clicar. Pode ter sido uma indicação de alguém. Pode ter sido você rolando o feed sem saber bem o que estava procurando. Mas Deus não opera por acidente. Ele te trouxe até aqui. E agora, antes de você fechar esse vídeo e voltar para a correria do dia, eu quero te fazer um convite. Um convite para não caminhar mais sozinho. Aqui nesse canal, toda semana, eu trago uma mensagem de fé para alimentar a sua caminhada. Porque eu acredito que a gente precisa de mais do que um bom pensamento na segunda-feira de manhã. A gente precisa de alimento espiritual constante, de uma comunidade que sustenta, de palavras que lembram pra gente quem a gente é quando a gente esquece. Por isso, inscreva-se agora no canal, clica no botão vermelho de inscrição, que está logo abaixo desse vídeo. E depois de se inscrever, ativa o sininho das notificações, clica nele e seleciona todas as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo e nenhuma mensagem vai ficar passando por você sem que você saiba. Você não vai se arrepender. Essa é uma família espiritual que está crescendo todos os dias e você agora faz parte dela. E uma última coisa, antes de eu ir nos comentários abaixo, eu quero que você escreva uma frase. Só uma. Escreva: eu permaneço, eu confio. Escreva como um ato de fé, como uma declaração, como um sinal para o céu de que você não vai desistir. E quando você escrever isso, saiba que eu vou ler, vou orar por cada comentário. Esse não é um canal de números, é um canal de pessoas. E cada pessoa aqui importa. E se essa mensagem chegou no momento certo para você, se ela tocou de alguma forma um lugar que estava precisando ser tocado, então eu quero te pedir uma coisa muito importante. Compartilhe esse vídeo agora pelo WhatsApp com alguém que você sabe que está passando por uma luta silenciosa. Aquela pessoa que sumiu das redes sociais. Aquele amigo que está quieto demais. Aquela familiar que
se afastou da igreja, aquela pessoa que você olha nos olhos e sabe que existe uma dor por trás do sorriso, manda o vídeo sem escrever nada se quiser. Às vezes só receber o link já é o suficiente para alguém sentir que não está sozinho. Você pode ser a resposta da oração de alguém hoje sem nem saber. Pensa nisso. Publique também nas suas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o TikTok, onde você estiver, porque nunca se sabe quem está passando pelos seus perfis nesse exato momento, precisando ouvir que Deus não esqueceu deles. Seja luz, seja instrumento. Seja o ombro que alguém precisava encontrar hoje. Filhos amados, antes de encerrar, receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar sobre ti o seu rosto e te seja propício. Que Ele volte para ti o seu rosto e te conceda a paz. Que Maria Santíssima, nossa Mãe do Céu, cubra você e toda a sua família com o seu manto de proteção. Que os anjos guardiões se posicionem ao redor da sua casa. E que você jamais esqueça: o silêncio que você está vivendo não é abandono. É o útero onde o seu milagre está sendo gerado. E o tempo de Deus é sempre o tempo certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua semana. Inscreva-se no canal, ative o sino, compartilhe com quem precisa.